Rafael Schwind, eu sou sócio do Departamento de Infraestrutura do escritório Justem Pereira Oliveira e Talamini. O nosso escritório, em conjunto com a HK, tem produzido alguns vídeos multidisciplinares sobre os impactos da pandemia do Covid-19 no direito brasileiro. Nosso escritório também produziu um livro eletrônico com artigos a respeito dessa temática, e um dos artigos desse livro, de minha autoria, trata das restrições aos serviços públicos e atividades essenciais. Basicamente, a temática que eu enfrento nesse artigo é como o direito administrativo da crise que surgiu nesse contexto lida com as restrições aos serviços públicos e atividades essenciais, como essas restrições podem ser estabelecidas de forma válida e como os concessionários e autorizatários dessas atividades podem se defender de restrições estabelecidas de forma inválida. O meu artigo começa explicando que, evidentemente, há uma crise severa em função da pandemia, isso é inquestionável, e essa crise tem demonstrado que a administração pública atua de forma bastante desarticulada, ou seja, são adotadas medidas restritivas a certos serviços nos mais diversos entes e níveis da federação, sem nenhuma preocupação de articulação. Isso a gente tem verificado na prática, em especial sobre serviços públicos concedidos. Municípios que adotam medidas autônomas sem levar em conta que o poder concedente, por exemplo, é o Estado ou é a União, e esse tipo de situação acaba gerando problemas muito sérios à própria continuidade de atividades que são consideradas essenciais. Só que é justamente em momentos de crise como esse que se faz ainda mais necessário uma maior articulação da administração pública, ou seja, não é mais cabível que os entes diversos da administração pública adotem medidas de forma desarticulada, sem levar em consideração o todo dos serviços públicos e atividades essenciais. Essa desarticulação vai acabar provocando problemas muito sérios e uma impossibilidade de superação da crise que nós estamos enfrentando. E qual foi a resposta normativa a essa dificuldade? Foi a edição da Lei Federal 13.979 e do Decreto Federal 10.282. Essa lei e o decreto estabelecem uma premissa básica, que é a de que as medidas previstas nessa legislação devem resguardar o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Ou seja, essa legislação estabelece a possibilidade da administração pública prever requisições de bens, por exemplo, medidas de isolamento de pessoas e diversas outras, só que essas restrições somente podem ser estabelecidas de forma que não comprometam o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais. Então, essa é a premissa básica, a impossibilidade de comprometimento do funcionamento dessas atividades. E quais são essas atividades essenciais? São aquelas que o decreto relacionou nos diversos incisos do seu artigo 3º. O artigo 3º, portanto, tem lá mais de 30 incisos com um rol amplo e exemplificativo de atividades que são consideradas essenciais por essa legislação. E um dos dispositivos mais relevantes do decreto é o parágrafo 6º do artigo 3º. Esse dispositivo estabelece que as limitações que a administração pública pode estabelecer perante serviços públicos e atividades essenciais somente poderão ser adotadas em articulação prévia com o órgão regulador ou poder concedente ou autorizador. Portanto, esse dispositivo busca impedir que certos órgãos ou certos entes da federação, por exemplo, estabeleçam restrições sobre um determinado serviço sem que tenha havido uma prévia articulação com o órgão regulador ou com o poder concedente. Por exemplo, se um município pretender estabelecer que uma determinada praça de pedágio deve ser liberada de forma que os usuários passem por ela sem pagar pedágio. Se essa medida, que me parece evidentemente ilegal, não for adotada com uma prévia articulação com o poder concedente e com a agência reguladora daquela atividade, essa medida será inválida à luz desse dispositivo do decreto que regulamenta a Lei 13.979. No meu artigo eu faço 3 observações a respeito desse dispositivo. O primeiro é que ele não provoca uma supressão de competências da administração pública. Esse dispositivo apenas exige que, ao estabelecer restrições, a administração pública promova uma articulação prévia com o poder concedente e com a agência reguladora daquela atividade. Isso não é
suprimir competências, não é reduzir as competências que a administração pública tem, mas apenas a criação de um dever de articulação justamente para que as medidas adotadas pelos diversos entes da federação não se contradigam e não se anulem reciprocamente. Então, é uma determinação do decreto e da lei que, na verdade, já seria extraível do ordenamento jurídico. Por exemplo, o artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que as decisões da administração pública devem levar em conta as consequências práticas sempre que forem adotadas. Isso, na minha opinião, leva a que haja um dever de articulação entre os entes da administração pública. Portanto, não há uma ausência de supressão uma supressão de competências propriamente, mas há somente um dever de articulação. Em segundo lugar, eu defendo nesse artigo que esse dispositivo alcança também os órgãos de controle, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o dispositivo não excepciona os órgãos de controle da sua aplicação. Portanto, os órgãos de controle, ao integrarem também a administração pública, né, a estrutura estatal, e ao poderem estabelecer restrições, na medida do possível, essas restrições deverão passar por uma articulação prévia. E, em segundo lugar, eu chego a essa conclusão porque os efeitos práticos das restrições estabelecidas por órgãos de controle também podem ser exatamente os mesmos dos efeitos restritivos estabelecidos pela administração pública estrito sensu. Portanto, me parece que os órgãos de controle também devem ter essa preocupação com articulação. E a terceira observação que faço no meu artigo a respeito desse dispositivo é que o Poder Judiciário deve estar atento a essa necessidade de articulação. Se uma restrição for estabelecida sem essa articulação prévia, essa restrição será inválida. Mas mais do que isso, sempre que o Poder Judiciário for chamado a estabelecer restrições, ele também deverá ter o cuidado de não adotar decisões pontuais que acabem desarticulando uma necessidade de articulação que a administração pública deve ter ao estabelecer restrições a serviços públicos e atividades essenciais. Por exemplo, se uma liminar estabelecer uma restrição, essa liminar ela também pode provocar uma desarticulação e, portanto, o Poder Judiciário deve estar atento a isso e não estabelecer restrições que possam comprometer os objetivos buscados pela regra. No meu artigo, portanto, eu defendo que há um dever geral de autocontenção em 4 facetas diferentes. Perante a administração pública, que tem o dever de submeter as suas restrições ao crivo da prévia articulação. Em segundo lugar, essa prévia articulação ela deve observar o princípio da proporcionalidade, né? Não se pode estabelecer medidas restritivas que sejam desproporcionais. Em algum momento o Estado vai ser chamado a pagar essa conta pelas restrições eventualmente desproporcionais que estabeleceu e, portanto, há sim um dever de proporcionalidade. A terceira faceta desse dever geral de autocontenção diz respeito ao controle. Na medida do possível, os órgãos de controle deverão observar o contraditório e ter uma visão consequencialista das suas decisões, que consequências práticas essas decisões restritivas terão e, portanto, os órgãos de controle devem estar atentos a isso. E, em quarto lugar, o Poder Judiciário também deve estar atento para que as suas próprias decisões não frustrem essa necessidade de articulação. Diante de restrições que sejam indevidas, que sejam ilegais, tanto o poder público quanto também os concessionários de serviços públicos poderão adotar algumas soluções processuais, dentre elas pedidos de suspensão de liminar, porque as restrições estabelecidas de forma desarticulada podem sim comprometer a ordem pública, a segurança, a saúde e a economia públicas e, portanto, trata-se de um caso clássico de suspensão de liminar. E eu encerro meu artigo tratando de 2 precedentes, um do Poder Judiciário de Santa Catarina e outro da presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nesses 2 precedentes, me parece que o Poder Judiciário adotou a solução correta, que foi justamente negar pedidos de liminar que provocavam uma desarticulação sobre serviços públicos e atividades essenciais. No caso de Santa Catarina, tratava-se de um pedido de designação de efetivo de polícia militar, de bombeiros, etc., para fazer fiscalizações num determinado município. O Poder Judiciário rejeitou esse pedido porque
a administração pública estava adotando suas determinações de forma articulada, e no caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram suspensas liminares que causavam embaraços às concessionárias, às concessões de serviços públicos de manutenção de rodovias. Esses precedentes me parecem importantes porque colocam ordem nessa situação de crise e me parece que é um entendimento correto. Basicamente, são essas as reflexões do meu artigo, aqui exposto muito brevemente. O artigo tem um detalhamento maior e aguardo comentários e críticas dos leitores. Muito obrigado pela atenção.